Salve, salve galera! Mando LP aqui doente gravando mais um vídeo pra vocês. Infelizmente eu tô um pouco gripado, mas tudo bem, eu consegui aí ter o conteúdo pra poder gravar um vídeo pra vocês. Então, tô aqui pessoal pra falar de um recente lançamento no cinema. Vamos lá. Mas antes, curiosidade pra vocês, meu povo. Normalmente no cinema eu sempre pego o mesmo lugar ou mais próximo dele. Claro, sempre fico ali mais ou menos na mesma região. E é meio doido porque a maioria das pessoas não gosta do lugar que eu pego. Por isso que também um dos motivos eu sempre preferi ir no cinema sozinho. Então, além de eu garantir que estarei afastado de todo mundo, sem muito barulho, é mais importante ainda porque esse lugar ele fica no meio. E normalmente os filmes, eles colocam os fatos, né, a história para se desenrolar em primeiro plano e ali mais ou menos no meio da tela, não tendo muita coisa ocupando as bordas. Infelizmente dessa vez eu me lasquei, porque eu acabei pegando um lugar na primeira fila e bem na ponta. Nada demais, é só uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Mas enfim, eu admito que esse filme em particular eu tava bastante curioso para assistir lá no cinema. Ele é do diretor de Parasita, que ganhou o Oscar, e que não vou pronunciar por motivos de provavelmente vai estar errado o nome dele. A premissa foi disparado o que mais me animou, porque é a típica piração que a gente espera do pessoal lá da Ásia, né? Isso somado à grana que Hollywood costuma injetar em suas produções, eu senti o potencial assim de longe, sabe? Mas vamos lá, vamos falar de atuação. Nessa parte tem apenas dois personagens que vale a pena citar. O Mickey, né, o protagonista, que é interpretado pelo Robert Pattinson, e Kenneth Marshall, que é um político que é interpretado pelo Mark Ruffalo. Então vamos começar pelo vilão e deixar o protagonista por último. O Ruffalo aqui faz o papel de político fracassado, altamente religioso, e coloco boas aspas, né, deveria ter feito, mas esqueci, em religioso, que tem a intenção de colonizar um planeta chamado Niflheim. Eu vi uma galera das críticas dizendo que ele é inspirado no Donald Trump, e até mesmo no Elon Musk também. Honestamente, não foi essa leitura que eu fiz. Eu quero dizer, galera, eu sou latino, né, como quem tá me assistindo. Figura de político canalha, falastrão, populista, corrupto, que se usa de discursos vazios, mas cheio de frases de efeito, já nos é rotineira desde que a gente nasce. Eu não tô querendo dizer que ele não emula o Trump, não é isso. É só que eu não entendo muito do mundo político americano e acho que talvez quem enxergue assim tenha um ponto. Mas muito porque o laranjão tá em voga, sabe? A realidade pra mim é que o Mark Ruffalo ele tá interpretando muito bem uma classe de política muito comum aqui no Brasil. E, sabe, os maneirismos que o personagem tem, os excessos de aparição de dente que tá o tempo todo assim, representa com uma qualidade muito boa essa figura tão odiosa. Do lado do Pattinson, né, é meio difícil falar dele sem entregar um spoiler. Então eu vou colocar aqui agora um aviso de spoiler e vou fazer aquele cortezinho pra vocês saberem o momento de pular o vídeo. No final eu coloco outro aviso de corte pra falar que acabou. O pulo do gato da atuação dele tá no fato de haverem dois Mickeys, e isso ter uma certa relevância na trama, mas não peso verdadeiramente. Tem uma dicotomia na personalidade deles. Enquanto o 17 é mais bondoso, gentil, correto e até meio mole, o 18 é mais durão, sério e, para usar um termo do próprio filme, apimentado. Observar essas mudanças de interpretação por parte do Pattinson, né, do Robert, incluindo a mudança de voz entre cada um deles, é um deleite. Vai ganhar o Oscar? Duvido, mas ainda assim foi bem legal de acompanhar. E, vou colocar aqui, fim do spoiler. Em resumo, o Robert entrega um papel de descartável muito bom, com ótimas nuances e uma personalidade bem única. Na parte dos efeitos, talvez seja o ponto onde o filme possui menos atrativos, muito devido ao fato de ser um filme mais contido. Ele se passa em sua maior parte dentro de uma aeronave, tendo pouquíssimos ambientes como cenário. Mesmo o planeta congelado, em sua maior parte é branco pela neve, então não vemos paisagens, à exceção de uma pequena caverna que é muito rápido assim se comparado com o tempo todo do filme.
Talvez o maior uso que se faça de algum efeito especial seja na duplicidade do próprio Mickey e nas criaturas que povoam o planeta e possuem um design bastante incomum, lembrando uma mistura de crustáceo e mamífero. Na parte do roteiro, aparentemente o diretor tem uma assinatura bastante peculiar. Seus filmes atacam diretamente certos elementos da nossa sociedade, e isso vem não só de Parasita, que lhe deu o Oscar, mas essa assinatura também pode ser vista em O Expresso do Amanhã, que é interpretado pelo Chris Evans, para quem não sabe. Aqui em Mickey 17, nós temos um protagonista que se vê na posição de descartável pelo simples fato de não possuir qualquer habilidade aparente, dinheiro de qualquer tipo e inclusive a falta de dinheiro que o protagonista possui. Enfim, é a falta de dinheiro que coloca ele diante de uma dívida que força ele a embarcar nessa profissão de descartável. Durante a jornada pelo espaço também há uma crítica à diferença de classes, tá? Não só pelo ambiente, que a maior parte da tripulação tem acesso, como pela absurda contagem de calorias a serem ingeridas por cada indivíduo e, evidente, até pelas roupas que eles usam. Isso em contraste, né, com o político, que tem comida à vontade, inclusive comendo do bom e do melhor, roupas excêntricas e uma decoração aberrante no quarto. O roteiro, claro, ele também brinca com uma religião, né, e super devoção. Isso claramente está ali alinhado com essa política, essa onda conservadora que está tendo, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. E com o imperialismo humano, ao se deparar com criaturas que são tidas como eles, pelos humanos como inferiores. E aí a solução humana é exterminar todas elas. Fica mais do que evidente que esse filme é um ataque ao contexto atual americano, né? Feito de maneira muito inteligente para mim. Porém, talvez o que chame mais atenção, pelo menos no meu caso, foi o elemento de comoditização do humano, tá? Do ser humano. Visto que você tem um desenvolvimento de uma tecnologia de literal impressão humana, né? E nessa o Mickey acaba se tornando nada além de uma mera ferramenta descartável. O próprio nome da profissão dele, né? E do filme. Do filme não, da profissão mesmo. Inclusive, é interessante ver que a maneira como ele é copiado, que ele vai saindo da máquina, lembra bastante uma impressora quando o papel às vezes atola. E mais do que isso, tá? Mais do que isso. Existem vários momentos que o cara é tão irrelevante, tão descartável, que simplesmente as pessoas esquecem que ele tá saindo e ele se arrebenta no chão. Enfim, é bem foda-se. E até a matéria-prima, que eu não acredito que seja um spoiler, né? A matéria-prima que fabrica ser humano é resto, sabe? Resto que a própria nave produz. Então assim, esse elemento aliado a questionamentos como a pergunta de como é morrer, que ocorre várias e várias vezes, é o que torna a premissa de Mickey 17 tão interessante. Mas sinceramente, Luiz, senti que o filme perde um pouco a oportunidade de fazer-se questionamentos mais complexos como o sentido da vida diante da possibilidade de cópia constante e barata de si mesmo. Ao passo que o tratado sobre individualidade é bem feito aqui, tá? Ao longo das 2 horas e 19 minutos. Isso é bem legal, é uma questão que é bastante abordada e de maneira muito boa. Então assim, pra resumir, Mickey 17 não é um filme fácil, tá? Dificilmente vai agradar o grande público. Tem seu toque de humor, tem sua crítica bacana, mas não é fácil, não é um filme fácil. Eu admito, pra mim, eu gostei muito, eu curti. Mas, sinceramente, eu não recomendo pra todo mundo. Quem quiser, vai no cinema, mas... cara, vê bem, porque talvez não seja o seu tipo de filme. E no mais é isso aí, pessoal. Falou e até a próxima.